Olá, sou o Rodrigo. Vou começar agora a apresentação do projeto 2 de cálculo numérico do nosso grupo. A gente usou o RA do Pedro 243182 para comparar o desempenho de dois métodos numéricos, o da bissecção e o da secante. A gente vai começar agora com a explicação do método da bissecção, que nada mais é aquele que parte da análise de uma função contínua em um intervalo de a até b, sendo definida duas condições, f de a vezes f de b sendo menor que zero, ou seja, multiplicação de um positivo com um negativo, assim levando à conclusão que há uma raiz nesse intervalo, ou seja, f de x igual a zero. O método consiste na divisão do intervalo ao meio repetidamente, até que a diferença entre bk e ak, sendo k a representação do késimo intervalo, seja menor que um valor epsilon previamente definido. Ao fazer a divisão do intervalo, desconsidera-se o segmento que não respeitar as duas condições citadas anteriormente, pois sabe-se que a raiz x se encontra no segmento que estiver sob as condições. A repetição desse processo levará a intervalos menores que permitem chegar à conclusão de qual é a raiz. Agora abordando o número de iterações, que nada mais é que a quantidade de vezes que a gente precisa dividir um intervalo para descobrir a raiz, ou seja, o próprio k. A partir de algumas divisões matemáticas, a gente chega que o k precisa ser maior que o log de b0 menos a0 menos log de epsilon sobre log de 2. Então, pelo próprio sinal de maior, a gente sabe que se der um número racional, a gente precisa pegar o próximo número natural. Oi pessoal, tudo bem? Então agora eu vou fazer a programação para vocês referente ao método da bissecção. Aqui está a função fornecida, define ela. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser construir o gráfico. Aqui está o x em arrange, de menos 10 até 10, e pedir para plotar a figura referente à função. Agora, aplicando de fato o método da bissecção, eu vou definir o intervalo inicial de a até b, de menos 10 até 10, e vou definir dois critérios de parada. O primeiro em relação à precisão e o segundo em relação ao número máximo de iterações. E eu criei essa lista vazia para armazenar os sucessivos valores que a gente vai obter. Então, o número inicial de iterações é 0. Eu usei esse comando while para analisar duas condições. A primeira condição é o primeiro critério de parada e a segunda é o segundo critério de parada. Então, o critério de parada em relação à precisão e o critério de parada em relação ao número máximo de iterações. E vou pedir para printar tudo isso. Como visto da teoria, o valor de x0 se define assim, e pedir então para armazenar o valor de x0 naquela lista vazia. Agora, para aplicar o método da bissecção, eu usei esse comando if. Então, se essa multiplicação for maior que zero, b vai assumir o valor de x0. Se não for, a assume o valor de x0. E o que essa linha aqui significa? Que a cada vez que eu realizar esse processo, eu somo 1 ao número de iterações. Então, ela começa no 0 e vai somando 1. Agora, para analisar graficamente os pontos, a convergência dos valores para o zero da função, eu criei essa variável cont, que ela tem início em 0, e para cada x naquela lista vazia que eu for armazenando os valores das iterações, eu vou plotar o x no gráfico com o subscrito referente ao número de iterações. Como assim? Então, se a primeira é a inicial, x0 vai ser x0, a primeira iteração vai ser x1, a segunda iteração x2 e assim subsequentemente. E eu pedi para printar tudo isso. Vou rodar o código aqui para vocês. Então aqui estão os intervalos. Até convergir ao intervalo que a gente julga onde está o zero da função. Então o número de iterações foi 11. E a gente pode ver então que ele obedeceu o critério de parada de precisão. Lembrando que a precisão que a gente colocou foi de 0.01. Aqui está 0.009, ou seja, um pouquinho menor que 0.01. E assim que chegou nesse valor, o programa parou de rodar. E aqui os valores de x que eu falei no gráfico. Então, x0 é o inicial, x1 depois da primeira iteração, x2, x3, x4 e assim subsequentemente, até ficar nesse bolo aqui de pontos, nessa região mais adensada de pontos, que é onde converge para o valor de zero da função. Espero que vocês tenham entendido. Agora eu passo a palavra para o Matheus, que vai falar sobre o método da secante.
Bom, seguindo com os métodos utilizados nos códigos, vamos ao método da secante. O método da secante nada mais é do que uma aproximação do método da série de Newton. O método da série de Newton consiste no cálculo da derivada ou da expressão da derivada. E o método da secante é exatamente essa aproximação. E como chegamos nessa aproximação? Através do quociente de diferenças. O quociente de diferenças nada mais é do que a divisão entre a diferença do ponto de dois pontos consecutivos na função sobre a diferença entre os dois pontos. Aqui vemos a fórmula da sequência pelo método da secante. Bom, o método da secante também tem uma representação gráfica, assim como o método da série de Newton. Vemos aqui no gráfico dois pontos, xk e xk-1, que quando colocamos na fórmula da sequência, obtemos a reta da secante, que nada mais é do que uma aproximação da função original que está em azul. Bom, e quando jogamos esses dois pontos na sequência, temos xk mais 1. E esse valor de xk mais 1 nada mais é do que a raiz aproximada da função original. Olá pessoal, eu sou o Gustavo e hoje no módulo 2 eu vou falar sobre o código do método da secante. Então temos essas funções, esses pontos iniciais atribuídos ao nosso grupo. A princípio, dentro do código temos o import da biblioteca, matplotlib e numpy, definição da função pelo nome fsec(x), configurações do gráfico, como a dimensão dos eixos, o título dos eixos e o título em si do gráfico, os valores iniciais e a precisão de 0.01. Temos aqui as iterações iter0 e iter_xk igual a 2. Essa iter_xk igual a 2 é só para indicar os valores de cada x. Ela start em 2 porque já temos os valores x0 e x1 que valem menos 10 e 10 respectivamente. Então ela vai contar a partir de x2, x3, x4. Temos o máximo de iterações que é 20. Uma lista que será atribuída aos valores dentro dela, que é a lista lsec. E agora temos o primeiro looping, que é o looping while. Enquanto ele for verdadeiro, ele vai executar essa função, que é a função da secante. Os valores gerados vão ser armazenados dentro da variável xk. E dentro dessa variável xk, pela função .append, vai ser jogada cada valor de xk dentro da lista lsec. Aqui temos a contagem das iterações, para que ao fim ele mostre quantas iterações foram feitas, sendo que o máximo é 20. E aqui agora em seguida temos a condição if else, em que o número absoluto definido pela função fsec com um valor atribuído em função de xk for menor que a precisão 0.01, ou outro valor absoluto, agora a diferença de xk por x1 também for menor que a precisão 0.1, que é PR1 igual aqui em cima. Se um ou outro for verdadeiro e ao mesmo tempo tem que ser menor ou igual a 20, que é o máximo de iterações. Caso seja feitas essas condições, o código vai parar, ou seja, vai chamar o comando break. Caso não seja, ele vai chamar a condição seguinte, que é o else, vai executar essas duas linhas de código. Esse iter xk mais igual a 1 é para dar continuidade à contagem do igual disso aí em cima de x, x2, x3, cada valor atribuído a esses x. Agora temos a plotagem do gráfico, temos o cont igual a 0. O cont igual a 0 é só para indicar dentro do gráfico agora a contagem de cada x. Então, por exemplo, temos um ponto dentro do gráfico e qual o x representaria. Então, essa linha vai fazer exatamente isso. Esse representa o x2, x3, cada ponto representa um x. A contagem dele start em 0 e temos a continuidade dele aqui em cont mais igual a 1. Temos a plotagem do texto, que esse texto é as informações desse x dentro do gráfico, o tamanho dele, o nome. E temos a plotagem da função em função de x. Em seguida, agora temos o print do número de iterações que foi feito, e a print da precisão, que foi determinada. As duas precisões foram determinadas, tanto pela fxk, como disse naquela condição if, quanto pela xk menos x0, também na condição if. E temos agora o plt.show, que era para plotar o gráfico. Agora sim vamos executar. E ele vai plotar o gráfico e as informações. Aqui temos valores iniciais, x0, menos 10, x1 igual a 10. E as 4 iterações que ele fez. O máximo de iterações que ele conseguiu fazer foi 4. Então temos x2, x3, x4, x5. 4 iterações além dos valores iniciais x0 e x1. Temos as precisões obtidas e o gráfico plotado, sendo que este valor de menos 10 é x0 e de 10 é x1. Bom, agora faremos a comparação entre os dois métodos apresentados ao longo desse vídeo. Como falado na primeira parte do vídeo, e utilizando o gráfico da esquerda como exemplo, o método da bissecção consiste em dividir o intervalo apresentado em partes menores, até que epsilon seja maior que a diferença entre os pontos B e A.
Durante essas divisões de intervalo, sempre é desconsiderado valores que fogem do parâmetro definido. Assim, é feita a repetição desse processo inúmeras vezes até que se possa determinar o valor da raiz que você deseja encontrar. Já no método da secante, como discutido na segunda parte do vídeo, são definidos 2 pontos dentro da função em que se deseja obter o valor da raiz, utilizando o gráfico da direita como exemplo os pontos x0 e x1. Esses 2 pontos têm o objetivo de substituir o cálculo da derivada apresentado no método de Newton. Assim, é traçada uma reta, a qual deve passar sobre esses 2 pontos. O valor encontrado através dessa reta será muito próximo do valor da raiz desejada. Portanto, ambos os códigos são bastante precisos. Porém, quando comparado o número de interações necessárias para que chegue no valor da raiz, o método da secante se torna mais eficaz, quando comparado ao método da bissecção.